Deus no nosso meio. E nós precisamos continuar celebrando a vida, colocando as nossas famílias no altar do Senhor. E nós, este ano, estamos fazendo todo o último domingo do mês como culto à família, né? E a partir de amanhã começa o mês da família. E o tema da Convenção Batista Brasileira é minha família, minha identidade. E hoje, pensando sobre família, nós vamos trabalhar exatamente isso: a minha identidade, a minha família, né? O tema central da Igreja Batista no Prado para esse mês, inclusive, nós teremos no último domingo o pastor Reinaldo, aqui juntamente com a sua família, ministrando aos nossos corações o seguinte tema: a família e os desafios de viver e ministrar a graça de Deus. Então, o nosso tema como igreja é a família e os desafios de viver e ministrar a graça de Deus nos dias atuais. E o Salmo 127 é o salmo que está proposto, né, pela campanha, pela Convenção Batista Brasileira, mas exatamente nos fala nesta noite sobre essa questão da identidade familiar, da importância da identidade familiar. Então, a proposta da Convenção Brasileira não podia ser melhor, né, quanto ao tema do meio da família, a nossa identidade familiar. A minha família, a minha identidade. No meu coração já estava proposto um tema que é tão importante quanto esse, porque como família nós temos desafios, principalmente como cristãos que somos, a nossa identidade, viver a nossa identidade, ao mesmo tempo ministrar aos corações que precisam conhecer Jesus. E essa ministração começa exatamente dentro das nossas casas. Nós precisamos ministrar nos nossos lares, precisamos ministrar aos nossos, àqueles que estão diante, ou pelo menos conosco em todo o tempo. Eles precisam ter essa ministração da palavra de Deus nos seus corações. Então, o nosso tema central é a família e os desafios de viver e ministrar a graça de Deus. Mas nós vamos estar abordando, claro, alguns subtemas da campanha de missões, ou pelo menos da proposta, e vamos estar usando alguns textos que são convenientes a nós aqui, dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura, dentro do nosso jeito de viver. Mas como ministrar a graça de Deus, tendo essa identidade, mantendo essa identidade cristã dentro da nossa casa. Então, eu tenho algumas perguntas para você começar a meditar hoje, quem sabe, um pequeno grupo durante essa semana, né? Quais marcas você poderia apontar como características da sua família? Quais marcas você poderia dizer, olha, essas marcas são as marcas da minha família? E quais marcas você considera negativas na sua família? Mas quais marcas também você considera positivas no seio da sua família? Eu vou estar falando sobre isso durante o sermão aqui. Quais são mais evidentes? Quais marcas são mais evidentes na sua família? As negativas ou as positivas? E o porquê dessas marcas na sua família? Então, durante a semana, nós vamos estar abordando isso também nos pequenos grupos. E você vai estar recebendo todos os dias, né, um tema e uma abordagem para você, juntamente com os seus familiares, você orar com os seus familiares. Na última semana será uma semana inteira de oração à noite aqui também na igreja. Mas você vai estar recebendo. Você fala assim: mas eu não estou tendo tempo, porque o meu filho já está na faculdade, o meu filho já não está mais comigo. Mas vamos fazer um desafio essa semana? Você vai pegar o seu WhatsApp ou uma forma e ligar para os seus filhos no momento que seja possível, a maioria dos membros da sua casa, e você orar com eles, conversar com eles e orar especificamente por cada um deles. Durante essa semana você vai fazer isso. Você vai receber um tema com algumas atividades para você orar. E você vai ligar para o seu filho: olha, 9 horas da noite, 10 horas, meia-noite, qual o melhor horário? Vamos nos reunir, vamos orar juntos uns pelos outros, conhecer as necessidades dos seus filhos. Uma vez, todos nós oramos com os nossos filhos. E certa vez eu liguei para cada um deles e perguntei: qual é a sua maior necessidade? E eu me surpreendi com as necessidades que eles tinham. Eu não imaginava que eles tinham aquelas necessidades. A gente ora pela proteção, a gente ora pela saúde,
a gente ora para que Deus proteja, para que Deus guarde, mas às vezes alguns têm medos, têm anseios, têm necessidades internas guardadas nos seus corações, pelas quais não foram ainda compartilhadas. Nós não sabemos dessas necessidades. Então você durante a semana vai poder fazer isso. Vamos ler então esse salmo, o Salmo 27, 127, que já foi lido. Eu vou estar lendo um versículo e você lê o seguinte, viu? Vamos ler juntos, né? Já leu os ímpares e vocês lerão aí os pares. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Acabou aí? Que bom, só 5 versículos, né? Então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, grandes são as tuas misericórdias. Grandes e muitas são as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós sabemos que a família é um projeto do Senhor. O Senhor não deseja que vivamos sozinhos, por isso o Senhor instituiu a família. O Senhor sabe os desafios que enfrentamos como família. O Senhor sabe a dificuldade que temos para ministrar a Tua palavra aos nossos, principalmente os nossos, Senhor. Pedimos nesta noite mais uma vez que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos permita aplicar a Tua palavra aos corações dos nossos familiares, que o Senhor possa nos ajudar, que o Teu Espírito Santo possa nos dar a oportunidade, sabedoria para ministrar a Tua palavra do jeito certo, do jeito que o Senhor possa falar aos corações deles. Nos dê sabedoria, Senhor, para suportar as aflições deste mundo, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nos dê paciência nesses dias difíceis. Nos dê força, Senhor, quando pensarmos em desistir. Cuida dos nossos filhos, que aqueles que se afastaram por algum motivo, Senhor, que o Senhor possa permitir que estas sementes que foram plantadas possam germinar novamente, que eles possam sentir o desejo de voltar à Tua casa, de estar na Tua presença, de conviver no Teu altar. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai. É a minha oração no nome de Jesus nesta noite. Amém, amém e amém. Então, nesse salmo, a primeira coisa que eu coloco aqui, nós vamos adiantar bastante, o primeiro ponto que eu estabeleci, que eu encontrei nesse texto, como identidade e como desafios que temos para viver e ministrar a graça de Deus, a identidade da família é fundamental para aqueles que desejam viver e ministrar a graça de Deus, inclusive dentro dos seus lares. Então, a identidade da família é fundamental para que aqueles que desejam viver e ministrar a graça de Deus, inclusive dentro dos seus lares. É importante conhecer Jesus, é importante conhecer a palavra de Deus, é importante viver e aplicar os ensinamentos do Senhor na nossa família, principalmente dentro das nossas casas. De manhã, enquanto ministrávamos a palavra aqui na Escola Bíblica Dominical, eu disse que há coisas que nós temos que fazer, precisamos fazer porque somos cristãos. E tem coisas que não podemos fazer de maneira nenhuma porque somos cristãos. Mas este é um princípio que vai nortear a nossa vida, que vai nos dar esta identidade de povo de Deus. Porque é possível que em alguns momentos você seja confrontado. E algumas pessoas venham desafiar você dizendo: olha, mas você é cristão, mas eu conheço crentes que fazem isso, que usam isso e que têm esse estilo de
vida. Como alguém perguntou outro dia para mim, disse, ô pastor, vocês tomam alguma bebida? Eu disse, eu tomo água e bastante café. Às vezes água, mas mais café que água. Ele disse, não, eu estou falando, você entendeu? Eu estou falando de um vinhozinho. Eu falei, não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu falei, mas Jesus toma vinho. Eu disse, quando eu chegar no nível de Jesus, esse é o meu sonho. Quem sabe eu posso também tomar esse vinhozinho aí. Aí eu expliquei para ele os motivos de eu não tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, porque eu vi o estrago que isso fez na minha família. Então eu tenho marcas visíveis na minha família negativas por conta disso. Então eu vi a minha mãe começar a tomar cachaça com bastante açúcar, bastante coisa verde para ela temperada, famosa temperada, tomasse uma colherzinha pronto, e depois no final eu vi minha mãe comprando garrafas de bebida que ela enche a pé para poder matar o seu vício. E só parou quando alguém disse, quando o médico disse que ela ia morrer. Então eu sei as causas que esse tipo de coisa faz na vida de uma família. E eu vi como começou, com a primeira dose. Então, o Salmo 127, no verso 1, para falar sobre essa questão da identidade cristã como fundamental, como fundamento para a família, o verso 1 diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Se o Senhor não estar com você, se o Senhor não fazer parte do seu projeto familiar, você vai se matar trabalhando e nada vai dar certo. Pelo menos os objetivos que você tem como família podem não ser alcançados. O salmista, em seu texto bíblico, afirmando uma verdade que tem sido um grande desafio para muitas famílias nos dias atuais: manter uma conexão com o Senhor, manter um culto doméstico, manter a leitura diária e contínua da palavra de Deus com os seus familiares, com os da sua casa, discutindo os textos bíblicos, se alimentando da palavra de Deus. E ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque se não é o Senhor que está edificando a sua casa, é possível que um outro ser, uma outra coisa, possa estar te ajudando a edificar a sua casa. Ontem nós participamos, eu participei, o Clécio teve que sair, o pastor Clécio teve que sair, vai aproximando, vai chegar. E aí, só para ter uma ideia, para a gente quebrar aqui um pouquinho, eu estava um dia com o Benedito na loja, nós fomos comprar umas coisas aqui para a igreja, e o rapaz atendeu muito bem, e falou: Edith, você é o Edith, eu vi aqui e tal. E aí atendemos, compramos as coisas, no final, na saída, ele falou: ele não me chamou de pastor? Eu falei: eu não sou pastor dele, eu sou o seu pastor. Dele não, ele pode me chamar de Edith, meu nome é Edith, ele me chamou de Edith, muito bem com isso, né? Fui bem tratado, não tem respeito quanto a isso. E agora falando aqui, né? Vamos chegar lá, né? Pastor Clécio. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que ele está dizendo com isso? Quem está edificando o seu lar? A Globo, a Netflix, a cultura local. Quem está edificando o teu lar? Qual é o que vocês discutem em volta da mesa? Sobre quais fundamentos eles estão sendo edificados na sua casa? O salmista está apontando ou chamando a nossa atenção para um padrão de vida familiar que tem as características daquele que a edifica. E não que somente aqueles que se amoldam a esse padrão podem, de fato, obter uma identidade divina para a sua família. Então nós precisamos criar, e isso é uma ordenança bíblica, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a origem de Deus, falar sobre as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias e como Deus tem nos ajudado nesses momentos difíceis. O agir de Deus também nos momentos complicados, porque nós, se estamos com Deus, Ele vai estar conosco em todos os momentos.
Tem um cântico que nós cantamos aqui na igreja de vez em quando, principalmente nesse mês, que diz assim: minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Olha que coisa bonita. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Significa que esta família, ela teve a sabedoria, porque Jesus disse que isso é ser sábio, de tirar do seu convívio familiar tudo aquilo que não representa o reino de Deus. Se a gente voltar no Salmo 128, ele vai dizer a mesma, ele vai trazer os mesmos ensinamentos e cuidados que precisamos ter como família de Deus, como característica de família de Deus. Ou seja, voltando de novo ao Salmo 127, nesse mesmo versículo, né? Todo esforço puramente humano, sem levar em conta a vontade de Deus, além de não alcançar o objetivo desejado, você corre o risco de perdas irreparáveis. Perdas irreparáveis. Segundo o salmista, sem o aval ou sem a participação do Criador, para nada servirá todo esforço e dedicação no processo de edificação do lar. E mais uma vez aqui, eu sempre começo isso com a sogra, quando a gente está aí caminhando, né? Eu estou gravando um vídeo, ela é minutinho, mas quando a gente não está gravando os vídeos, né? A gente conversa, e nessa semana, pensando nesse tema, a gente estava falando também sobre família. E eu só tenho que agradecer a Deus, sabe, pela vida de cada um deles, né? Pela vida da Mara, os filhos sendo encaminhados, pelo Zeca, pela vida da Alessandra, pela vida do Edivan, do Marcos agora, fazendo também seminário, já com o filho. Eu vejo, essa semana a Alessandra estava lá, a Rayane estava cantando e com o Gui no colo, lá no culto, Marcos tocando, e eles cantando, ministrando louvor com o Gui no colo, dizendo que o filho é uma bênção do Senhor e ele precisa ser encaminhado desde muito cedo e pedindo sabedoria a Deus, né? Para manter esse processo até que ele cresça e que possa assumir aos seus compromissos. Então, o cuidado de saber que são frutos de Deus, os filhos são bênçãos do Senhor. Às vezes nós pedimos uma coisa para Deus, nós pedimos um emprego, nós pedimos filhos, nós pedimos algumas coisas para o Senhor, e quando essas coisas chegam às nossas mãos, nós começamos a nos distanciar de Deus. Isso é muito sério. Uma vez alguém contou isso, eu não sei se foi exatamente ele, porque eu não lembro agora, tem muito tempo. Ele disse que, não sei, ele estava pregando, ilustrando, eu não sei se foi pessoal ou se era uma ilustração, mas ele disse que essa pessoa comprou de fato essa casa na beira da praia também, né? Por isso que eu não consegui entender, mas ele disse que eles pediam a Deus a condição de ter uma casa na praia, perto da praia, que pudesse ir à praia. Só que um belo dia, depois de ter conquistado essa casa, de ter aquele imóvel, de ter agradecido a Deus no culto, de manhã no domingo, passando para ir para a praia, passando para frente da igreja, o filho disse: Deus, obrigado, Jesus, nós já conseguimos a casa para ir para a praia. Ele disse que aquilo marcou a vida daquela pessoa, porque ele entendeu que estava ensinando diferente agora para o filho. Então nós precisamos ter todo cuidado com as nossas vidas. Ele diz: em vão trabalham os que edificam. É triste, mas é uma realidade em nossos dias. Apesar de muitos afirmarem que a sua família pertence ao Senhor, essa afirmação muitas vezes não é coerente com o estilo de vida, com as suas atividades, com o seu envolvimento na igreja, com o seu envolvimento na casa de Deus. E isso fica registrado na cabeça, na mente dos nossos filhos. Eles sabem exatamente que é importante a oração, e talvez alguns só entendam
só vão entender que Deus é necessário quando passam por dificuldades. Aí lembra, pai, ora comigo, pai, pede oração lá na igreja comigo, porque eles entenderam a vida toda que somente nos momentos difíceis é que nós devemos recorrer a Deus, porque eles viram isso a vida toda. Os filhos, eles, como nós já falamos aqui, né, eles copiam o que nós fazemos, pouca coisa daquilo que nós falamos, Já houve um tempo em que deixa eu falar isso aqui, o salmista chama a atenção para a importância de uma aliança com o Senhor na construção familiar, de uma construção saudável. É preciso que façamos uma aliança para que tenhamos um lar seguro, para que tenhamos uma moradia abençoada, para que tenhamos uma família onde a presença de Deus seja uma marca em alto relevo. As pessoas olharem e falarem, esta casa é uma casa abençoada por Deus, esta família é Deus para a oração, é Deus na festa, é Deus quando se viaja, é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Esta família de fato é uma família abençoada. Isso precisa ser uma marca. E porque a palavra diz, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. A vida é o dom de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Sem Ele não faz sentido, mesmo que tenhamos prazeres naquilo que fazemos ou conquistamos na terra. Se Deus não é contigo, se Deus não estiver na aliança com você, tudo isso para nada vai servir. Em algum momento você vai receber um boleto impagável. No Salmo 105, no verso 7, mais uma vez pensando nessa questão é inútil toda e qualquer ação em busca dessa felicidade sem a presença de Deus. Ele diz assim no Salmo 105, verso 7, por favor. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Verso 8, continua André. Ele sempre lembrará a sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Verso 9. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com o juramento para Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre e fez com ele uma aliança eterna. Amém. Então, a identidade de uma família de Deus se dá pela presença de Deus no seio dessa família. A identidade de uma família de Deus se dá pela presença de Deus no seio dessa família. Sem Deus, ela não deixará de ter identidade, mas não de povo de Deus, mas não de família do Senhor. Então nós precisamos. Se você ama a sua família, deve realmente pensar sobre essa questão. O quanto a sua família está envolvida nessa questão. Como a sua família é identificada na sociedade onde ela está inserida. Vamos pensar sobre isso. Porque nós precisamos ministrar a graça de Deus. E temos muitos desafios. Mas como a sua família é identificada? O segundo ponto dessa lição é a identidade familiar é uma base sólida em tempos como os que nós estamos enfrentando. Falo base sólida em questão de fé, de confiar no cuidado de Deus, de confiar no agir de Deus, de confiar de que as promessas de Deus vão se cumprir sobre a sua família. E que mesmo estando enfrentando situações difíceis, e que mesmo tendo que chorar algumas vezes, você entende que Deus está cuidando de todo o processo. Isso é uma base sólida em tempos como os que nós estamos enfrentando. E não vai ser fácil daqui para frente. Daqui para frente não teremos tempos mais fáceis do que os que já viveram. Mas nós só temos esse tempo para viver. Mas nós temos a palavra, que é a mesma palavra, para todas as ocasiões, para todos os povos, em todos os tempos. Então, ela trará a resposta que nós estamos buscando. No Salmo 127, no verso 1, na parte B, pensando sobre a identidade familiar, é uma base sólida em tempos como os que nós estamos vivendo. O salmista diz assim no final da última parte, né? Primeiro ele diz: o Senhor Deus, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. A segunda parte diz: se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando.
Então, se Deus não estiver no comando ou cuidando, sendo o protetor, o guardador, não adianta você ficar acordado, não adianta você colocar guarda, cerca elétrica, não adianta nada disso, porque Deus é quem vai te dar a sustentação que você precisa. Todo edifício é construído sobre uma base, nós sabemos disso, né? Sabemos que toda casa precisa ter uma base bem feita, de uma base segura. Não adianta, eu falei assim para as pessoas, você tem que investir mais na base, ela tem que ser mais profunda, tem que ser mais bem caprichada, porque o telhado você pode mudar, você pode botar um plástico, tirar um plástico, botar eternite, botar palha, depois botar telha, depois botar uma laje, mas se você não tiver uma boa base, então a família precisa ser edificada sobre essa base sólida. No Evangelho de Mateus, Jesus nos dá um ensinamento sobre isso. Mateus 7, 24, ele diz: olha, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. No verso 25 ele diz: caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com uma força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Observamos aqui que todas as dificuldades são iguais. A diferença é uma casa construída num lugar seguro. E a segurança, a nossa segurança é em Cristo Jesus. Nós buscamos a sabedoria, né? Tanto uma como a outra estavam sujeitas aos dissabores desta vida. Porém, as famílias que edificam na rocha têm a promessa de ser sustentada, ajudada, cuidada pelo Senhor. Jesus chama de sábio a pessoa que age assim. E pensando aqui como base, como marcas na família, ainda no seminário, eu comecei a fazer o estudo da minha árvore genealógica, né? É isso? Isso. E marcas negativas na minha família: alcoolismo e divórcio. Conheci o meu avô separado da minha avó, morando na mesma casa, dormindo em quartos separados. Meu pai passou pelo divórcio. Algumas das minhas irmãs que casaram já passaram pelo divórcio. E o alcoolismo na minha família, inclusive com mortes por conta disso. Marcas de Jesus começou a surgir a partir de 1980 e alguma coisa, com o irmão da Sol que se converte. Então ali começou a aparecer as marcas de Jesus no seio da nossa família, e as mudanças começaram a acontecer a partir desta aliança com Cristo no nosso seio familiar. O meu pai foi alcançado por Jesus, né, também, e já tenho irmãs da Sol, que já foram alcançados por Jesus e mudaram suas vidas completamente. Então, as marcas positivas naquela árvore genealógica ainda é trabalho. Pensa uma galera que trabalha pesado. Eu fico com a sua só. Eu acho que nós viemos daquela raiz que Noé amaldiçoou de ser escravo, que todo mundo tem que trabalhar. Porque pensa uma galera que trabalha, que sua, que rala, mas não passa por R$2 ali, né? Então, eu quero dizer assim, mas as mudanças estão acontecendo a partir da nossa experiência com Jesus. Quando Jesus começou a fazer parte do nosso convívio familiar, as coisas começaram a tomar um novo rumo, a tomar um novo, tanto que muitas vezes eu tenho me surpreendido com o cuidado e com o agir de Deus. Às vezes nós choramos enquanto andamos por aí. De onde nós viemos? Não estou falando do local, mas da natureza, da nossa raiz familiar. Quando nós olhamos, não há ninguém no meio que era cristão, não há ninguém que era pastor, não era ninguém de nenhuma igreja cristã, e no entanto nós somos alcançados por Deus, e Deus está fazendo algo extraordinário na nossa família. Entende? Isso acontece a partir
partir de Cristo mudar, nos dar uma nova identidade. Então nós precisamos confiar no cuidado de Deus. Nós precisamos nos empenhar para buscar a ajuda de Deus, para que estas marcas sejam cada vez mais fortes e mais abrangentes no meio da nossa família. Nós precisamos buscar isso. A vida espiritual de uma família é o sustentáculo da mesma. Quantas famílias têm vivido com momentos difíceis, porque abriram mão de preservar dentro dos seus lares o ensinamento para os seus filhos. Vai chegar um momento que eles vão crescer e vão começar a agir por conta própria. Aí é uma outra questão. Mas você precisa. Olha o que a Bíblia faz. Deuteronômio, por favor. Deixa eu pular aqui. Galera, Juízes 2:10, por favor. Uma tragédia espiritual acontece quando uma geração deixa. A primeira palavra do Senhor diz, né, que é necessário. Eu apaguei o salmo. É necessário que você passe de geração a geração com os ensinamentos. E aqui em Juízes 2:10, quando passa a geração de Josué, a vida espiritual começa a entrar num processo de degradação aqui. As pessoas se afastam de Deus e eles passam um período de tragédia espiritual, porque eles começam a buscar outros deuses. O texto diz assim: todas as pessoas daquela geração também morreram, seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Deus. Então a Bíblia diz que a responsabilidade é nossa, como pais, de nutrir os nossos filhos com a palavra de Deus. Tem um texto de Cor, Piratânia, como é? Provérbios quê? 22? Bíblia aqui, viu? Mas ensinar o que para essas crianças? Se vocês lerem os versículos 1, 2, 3, 4 e 5, tem ensinamentos profundos para ser ensinado aos nossos filhos, para que eles cresçam e ainda que eles se afastem da presença de Deus, ainda que eles se afastem do convívio com a igreja, isso vem fortalecer, vem fazer, eles não vão esquecer da casa e do lar e da base que essa família tinha na presença de Deus. Terceiro ponto dessa missão: a identidade de uma família tida como de Deus reflete a presença de Deus em todo o seu contexto. Não apenas no momento em que essa família visita uma igreja, mas em todo o contexto. As suas festas, as suas comemorações, as suas reuniões de família, a presença de Deus deve ser constante. A família deve exalar esse perfume de Deus em todos os momentos, porque ela é uma família que tem uma identidade de Deus. Salmo 145, versículo 4, ele diz assim: uma geração contará a outra todas as tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Essa parte aqui já é um texto que eu acrescentei aqui da proposta da Comissão Batista Brasileira. Ele diz assim: ao edificarmos nossa família, precisamos ser intencionais na transmissão da fé, ou seja, eu preciso adquirir o hábito de orar com os meus filhos, de falar com os meus filhos a respeito de Jesus, de falar para os meus filhos a respeito do poder de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus. Eu preciso falar o tempo todo sobre isso. O Pedro é o que mais me surpreende dos netos. É o que mais me faz perguntas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o cuidado de Deus. Volta e meia e fala: vovô, como ele fez outra uma vez aqui, né? Vovô, quem é a besta que vai sair do mar? Aí quem falou isso para você, rapaz? Eu li no Apocalipse, na Bíblia. E ele faz essas perguntas. E aí você tem uma oportunidade para falar de Jesus. Né? A Sol começou a fazer com a Júlia, aquele estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui.
Então nós precisamos passar para eles de uma geração para outra geração, a importância de vivermos para Deus. A Bíblia nos mostra que cada geração é responsável por transmitir os princípios do Senhor à geração seguinte. A família é responsável pela direção dos filhos até que eles tenham condições de tomarem suas próprias decisões. O salmista nos ensina que uma geração contará a outra geração das obras e anunciará os teus atos poderosos. 145:4 diz: é nossa responsabilidade transmitir à outra geração a identidade bíblica de família e com intencionalidade. É você fazer aquela reunião com intenção de gravar no coração do seu filho a importância de temermos a Deus. E em Deuteronômio 6, de 1 a 9, ele fala dessa importância. Ele diz assim: nesse trecho, a responsabilidade dos pais começa a ensinar os filhos a temer ao Senhor. Ele fala assim, transmitindo isso, né? Pode colocar para mim, por favor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 4, só para a gente, para as pessoas marcarem suas Bíblias. Então é muito importante. Aí você fala assim: não, hoje nós tivemos aqui, um compartilhamento aqui da irmã Norma de manhã, ela falando do seu pai, que morava em uma determinada localidade, tinha um carro, buscava todo mundo que morava ali perto, um culto na sua casa, e passou-se mais de 40 anos e agora aquelas pessoas começaram a se render a Cristo. Olha que coisa boa. Então, às vezes, você vai pensar que o seu filho não está prestando atenção, mas ele presta atenção. Nós temos aqui, por exemplo, algumas crianças, e uma pessoa, alguém perguntou: pastor, todo mundo está nem para as crianças? Mas por que tirar as crianças? O que acontece? Na maioria das vezes, nós tiramos as crianças daqui exatamente na hora que nós estamos da palavra. E elas já são criadas fora da igreja aqui. E quando você deseja que elas retornem para aqui, elas não estão acostumadas aqui. Quando você convida alguém na sua casa, você não tira seus filhos da mesa. Eles almoçam com você. Eles conversam, eles estão na sala com você. O que você precisa depois ministrar o coração delas, na linguagem delas. O que nós vamos manter a nossa escola bíblica dominical para as crianças. Algumas igrejas em Salvador já tiraram o culto de lá, das salinhas. Todo mundo junto aqui. Esse pedido da criança aí não me incomoda, não, porque ela está presente aqui. É o Espírito Santo de Deus que planta essa palavra no coração. Ele diz aqui no Deuteronômio 6: Moisés diz ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e vão possuir. Verso 2: temam o Senhor nosso Deus, vocês e os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Mandamento com promessa. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra, boa e rica, onde vão viver. 4. Escute, povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou dando hoje. 7. Não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Olha a insistência e a importância disso. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Eu te disse, irmão. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem. Verso 9. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Porque é importante que os filhos e que os netos entendam a importância do amor de Deus nas nossas vidas e o cuidado de Deus em nossas vidas. Nesse mesmo texto encontramos formas práticas de como transmitir isso
E pode ser visto, por exemplo, né? Inculcar significa gravar, imprimir, repetir seguidamente até que eles entendam a mensagem. Falar durante as refeições, falar enquanto caminho, falar antes de dormir, expor de forma visível, em cartazes, em figuras, em desenhos, nas escolhas de livros e desenhos animados, para que os seus filhos venham guardar essa palavra nos seus corações. Amém? Nós vamos cantar mais um louvor. E quando a gente canta, eu quero dizer que amanhã, durante a semana, nós temos nossos pequenos grupos acontecendo na quinta-feira, tá? E se você desejar que alguém vá para sua casa, nós vamos dizer aqui depois, nós temos 8 pequenos grupos se reunindo nas quintas-feiras. Só amanhã, entendeu? Acontecerá amanhã, né? Eu ainda não sei na casa de quem, mas até amanhã a gente vai resolver. É o pequeno grupo Kairos. Nós vamos discutir esse assunto de uma forma mais de perto. Você vai poder compartilhar a sua experiência de família, você vai compartilhar as marcas da sua família e você vai poder auxiliar outras pessoas, tá? Então, quinta-feira tem aí 8 mais 7 pequenos grupos acontecendo, inclusive um aqui na igreja na quinta-feira também, tá bom? Nós vamos cantar esse canto aí, né? Vamos lá. Minha casa será uma casa de bênção. Faça essa oração. Minha casa será um pedaço do céu. E eles estarão reunidos, adorando.
clamamos pelo Teu cuidado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais a afirmar a nossa identidade em Ti. Que o Teu nome, que o Teu cuidado, que o Senhor seja presente nas nossas vidas. Que a nossa família, Senhor, seja de fato uma família que viva para Te servir, e que estas marcas possam ser vistas, Senhor, para que outras famílias venham desejar a receber Jesus Cristo como Senhor Salvador também no cuidado dos seus lares. Abençoa, Senhor, cada família aqui nesta noite, cada pai, cada filho, cada vida aqui, cada neto, cada família aqui representada. O Senhor sabe o que cada família tem enfrentado. O Senhor sabe os sonhos que cada família tem guardado e colocado no Teu altar. O Senhor sabe também cada luta, cada dificuldade, cada desafio que cada família tem enfrentado ou está enfrentando nos dias atuais. Às vezes até mesmo de professar a sua fé. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade. Perdoa, Senhor, às vezes que falhamos ou que desistimos diante dos desafios. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações diariamente aquilo que precisamos fazer e viver no nosso seio familiar. Alguns dos nossos, Senhor, que foram criados aqui, que foram apresentados no Teu altar quando criança, alguns que até foram batizados, Senhor, tomaram a decisão e hoje estão fora. Eu sei que muitos ainda lutando, porque tem o temor do Senhor nos seus corações, mas precisam da Tua força, do Teu cuidado, Senhor, para dar um passo em direção ao Teu altar. São jovens ainda, Senhor, que talvez tenha, por algum motivo, se encantado com as coisas deste mundo, Senhor. Mas a Tua palavra nos convida como pais, como irmãos, a orarmos por eles, a colocá-los diante do Teu altar, a conversar com eles, a tentar entender as dificuldades que eles estão enfrentando, Pai. E durante este mês nós vamos estar orando por eles, colocando os Seus nomes nas nossas orações, e nós estamos pedindo ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa convencê-los a voltar, Senhor, a estar contigo aqui novamente no Teu altar, a entregarem as suas vidas, a voltarem ao caminho, ao lugar onde não deveriam ter saído, Senhor. Aqueles que já há muito tempo estão trilhando fora do Teu altar, o Senhor conhece, e como pais, como irmãos em Cristo Jesus, o Senhor sabe as necessidades e as lágrimas que muitos têm derramado por causa disso, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Que nós possamos cantar como cantamos nesse cântico, que a nossa casa seja uma casa de bênção, Senhor. Nos ajuda, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a viver este mês, para que no final do mês nós possamos aqui compartilhar as vitórias alcançadas, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de oportunidades para ministrarmos a Tua graça em cada família que o Senhor nos apresentar. Que a Tua graça salvadora, Senhor, que o Teu amor e que o Teu Espírito Santo possa nos encher da Tua alegria, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa te dar uma semana de vitória. Terça-feira nós temos a oração, nós vamos estar orando pela família, tá bom? Venha orar pela sua família. Seja um agente de transformação no meio da tua família. E na quinta-feira, os pequenos grupos dos lares e aqui na igreja também, tá bom? Que Deus possa te abençoar. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus possam continuar sendo ministradas nas nossas vidas e em toda a igreja do Senhor por toda a face da terra. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Rosângela,